Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre decomposição de vetores. Primeiro, para que serve a decomposição de vetores? Para que isso é usado, né? Isso aqui vai facilitar bastante quando você precisa fazer a resultante de vários vetores. Ou seja, eu preciso pegar vários vetores, fazer a soma vetorial e encontrar um resultante. Quando eu faço a decomposição, eu aplico apenas o primeiro e o segundo caso de soma vetorial. Ou seja, vetores no mesmo sentido soma e vetores em sentidos contrários subtrai. Aí eu faço apenas essa aplicação de primeiro e segundo caso. Por isso facilita muito a decomposição de vetores, né? Mas o que é a decomposição de vetores? Na aula passada, nós fizemos a junção de dois vetores e achamos a resultante dele. Ou seja, eu peguei dois vetores, fiz a soma vetorial e encontrei o vetor resultante. Aqui é o contrário. Eu vou pegar um vetor e transformar ele em dois. É o contrário da aula passada. Nós pegamos dois e transformamos em um, né? Agora vamos pegar um e transformar em dois. Quando eu faço o vetor resultante, como na aula passada, o vetor resultante tem que ter o mesmo efeito dos dois vetores que nós fizemos a soma. Aqui, os dois vetores que nós vamos achar, ou seja, as projeções desse vetor aqui, tem que ter o mesmo efeito desse vetor aqui. Resumindo, eu vou encontrar dois vetores que esses dois tenham o mesmo efeito que esse vetor faria aqui. Isso é decomposição de vetores. Agora, como que eu faço a decomposição de vetores, né? Eu vou pegar um vetor, por exemplo, esse aqui, vetor V, esse nome é aleatório, né? Eu coloquei um vetor V, poderia ser um vetor A, um vetor F, enfim, um vetor qualquer, né? Eu vou pegar esse vetor e vou achar a sombra dele no eixo X, a projeção dele no eixo X. É como se eu colocasse uma lanterna aqui em cima e fizesse uma sombra aqui no chão, né? Fazendo a sombra do chão, eu vou estar fazendo a projeção dele no chão. A mesma coisa eu faço no eixo Y. Eu coloco uma lanterna aqui e faço a sombra dele na parede, no eixo Y. Ou seja, projeto esse vetor em Y. É isso que eu vou fazer. A projeção dele em X, a sombra dele em X, e a projeção dele em Y, a sombra dele em Y. Como é que vai ser a sombra dele no chão? Eu vou traçar uma linha aqui pontilhada, perpendicular, paralela ao eixo X, ó. Linha pontilhada, paralela ao eixo X, né? E aí, onde ela encontrar aqui o eixo X, vai ser a ponta do vetor. Então, o vetor vai vir aqui do pezinho até esse ponto aqui, ó, onde eu fiz o pontilhado. Pronto, eu fiz a sombra dele no chão, a projeção dele no chão. Esse vetor é uma das componentes vetorial desse vetor V. Componente onde? Componente em X. Como eu chamei esse vetor de V, esse aqui então tem que chamar Vx, ou seja, projeção de V no eixo X. É uma componente vetorial. A outra componente está no eixo Y. Agora eu vou traçar uma outra pontilhada, só que agora paralela a X, né? Uma pontilhada horizontal. Onde ela encontrar o eixo Y, é lá que vai estar o vetor. Então ele vai vir aqui até chegar nesse ponto onde está o pontilhado. Essa é a projeção do vetor V no eixo Y. Então ele chama VY. Projeção do vetor V no eixo Y. É a outra componente desse vetor. Eu peguei então o vetor e fiz duas componentes. Decompus o vetor V. Por isso uma decomposição de vetores. Esses dois vetores, Vx e Vy, vão produzir o mesmo efeito que esse vetor aqui irá produzir, tá? Tem que fazer o mesmo efeito. É como se eu pegasse, por exemplo, o vetor x e o vetor y aqui, Vx e Vy, e achasse a resultante deles. A resultante deles é o V.
Só que agora é o contrário, né? Eu tenho o vetor v e quero achar as componentes dele, tá? Beleza, achei então os dois vetores. Agora eu preciso calcular esses dois vetores, vetor Vx e o vetor Vy, ok? Bom, para achar a componente do vetor v em x, ou seja, Vx, eu vou usar esse ângulo formado entre o vetor v e o eixo x. Observe que esse vetor preto está colado nesse ângulo, eu chamei de θ, tá? Pode ser alfa, beta, eu chamei de θ, letra grega, né? Então esse vetor está colado no ângulo, ó. Se está colado no ângulo, eu vou usar o cosseno. Portanto, o vetor Vx, que agora não é mais vetor, é módulo, né? O módulo de Vx é igual ao módulo desse vetor v, ou seja, o valor dele, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Por que cosseno? Porque está colado, né? Cosseno do ângulo. Na verdade, não é bem esse o porquê. O porquê, na verdade, seria um triângulo retângulo, né? E aí eu aplico a relação de cosseno para o triângulo retângulo. Mas a maneira mais fácil de entender é olhar se o ângulo está colado no vetor. Beleza, agora eu quero calcular o módulo desse Vy, ou seja, o valor desse vetor Vy. O módulo de Vy, então, vai ser o módulo de V também, só que esse vetor está separado do ângulo, né? Não está colado no ângulo, está separado, seno. Então, vezes seno do ângulo θ. Então, se o vetor está colado no ângulo, eu uso cosseno. Se está separado, eu uso seno. Ok? Colado cosseno, separado seno. Então, aqui eu tenho o valor do módulo desse vetor e aqui eu tenho o valor do módulo desse vetor. Com o valor desse vetor e com o valor desse, fica mais fácil achar vetores resultantes quando eu tenho vários vetores além desse aqui. É para isso que serve a decomposição de vetores. Tranquilo? Um abraço.